Olá! Hoje o papo é sobre uma habilidade que a gente usa todo santo dia, mas que raramente para pensar de verdade: a observação. Vamos descobrir a diferença gigantesca que existe entre um simples olhar e uma análise cuidadosa. Todo mundo já passou por isso, né? A gente vê uma situação e, assim, em segundos já forma uma opinião. Mas será que essa primeira impressão é o que de fato aconteceu? É bem aqui que a nossa análise de hoje começa. Pensa só nesta frase. Ele é chato. Parece uma observação, certo? Mas, na verdade, isso é um julgamento, uma opinião. É uma conclusão que a gente tira, não um fato que a gente presenciou. E essa distinção, olha, é absolutamente crucial. Ok, vamos mergulhar nisso. Basicamente, existem duas formas de observar o mundo à nossa volta. Uma é bem casual, automática, a outra é metódica, científica. E entender essa diferença não é só papo de livro, não. É uma ferramenta prática para resolver conflitos, dar feedbacks mais justos no trabalho e, claro, melhorar nossa comunicação no geral. Agora, o que é bem interessante aqui neste slide é esse contraste. De um lado, a observação casual, que acontece meio por acaso, sem um plano. Do outro, a científica. Ela é planejada, tem um objetivo claro e, o mais importante, busca ser objetiva, tentando controlar nossas tendências pessoais. A observação casual é o nosso modo padrão. É quando a gente vê alguma coisa sem a intenção real de analisar. O perigo aqui é que nossos sentimentos, nossos preconceitos, acabam se misturando com a realidade. Como naquele exemplo. Ele é chato. Isso é um rótulo e não uma descrição. Já a observação científica, bom, essa exige um esforço consciente. Em vez de julgar, a gente descreve. A impressão de que alguém é chato se transforma num fato que dá para verificar. Ele interrompeu a pessoa que estava falando 3 vezes em 5 minutos. Vê a diferença? Uma coisa é um sentimento, outra é um dado. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se todo mundo observa as coisas o tempo todo, por que essa observação do dia a dia não tem valor para a ciência? A resposta está justamente nas falhas que ela tem. A observação casual tem umas falhas bem cruciais. Ela depende só da nossa memória, que engana. É super influenciada por sentimentos, não tem método nenhum e, ainda por cima, não tem registro. É quase como tentar construir uma casa sem planta e sem ferramenta nenhuma. E esse ponto aqui merece muito destaque. A gente costuma acreditar fielmente nas nossas lembranças, mas a verdade é que a memória distorce, esquece detalhe e até inventa coisa que não aconteceu. Para qualquer análise séria, confiar só nela é um risco enorme. Então, como a gente pode melhorar? Como é que se sai desse campo meio nebuloso da impressão para o terreno sólido dos fatos? Existe um método para isso, e é mais simples do que parece. Vamos a outro exemplo bem comum: a impressão de que alguém é agressivo. De novo, isso é um rótulo, uma interpretação nossa. Não é o que de fato aconteceu. O processo é este: olha só. Primeiro, a gente respira fundo e resiste àquela tentação de julgar na hora. Segundo, o foco é em descrever ações, o que pode ser visto e ouvido. E terceiro, anotar os detalhes específicos. E aqui a gente vê a transformação. A impressão de agressivo virou fato. Ele elevou o tom de voz e empurrou a cadeira. Qualquer pessoa que estivesse lá poderia concordar com essa descrição. Não importa a opinião dela. Isso sim é um fato. Um jeito ótimo de guardar essa habilidade é adotar a mentalidade de um detetive. Um detetive não pode se dar ao luxo de trabalhar com um achismo, né? Ele precisa de provas concretas. Vamos ver como isso funciona na prática. Um detetive sabe o que procura, entende o porquê da sua vigilância, registra cada detalhezinho de forma metódica e, acima de tudo, sabe a diferença entre uma pista real e um palpite. Essa é a essência da observação científica. Outra analogia perfeita é a de um bom repórter. O trabalho dele não é dizer ao público o que pensar, mas sim apresentar os fatos como eles aconteceram, de um jeito claro e objetivo. Assim, o próprio público pode tirar suas conclusões. E aqui a gente chega no porquê de tudo isso ser tão importante. Essa não é uma técnica só para psicólogos ou cientistas. É uma ferramenta para a vida. Aprender a separar o que a gente acha do que realmente aconteceu nos torna melhores comunicadores, melhores profissionais e nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. Então, fica a reflexão. Quando um julgamento rápido aparecer na mente, vale a pena parar um segundinho e se perguntar: o que aqui é impressão e qual é o fato observável por trás dela? Praticar esse pequeno passo pode clarear muita coisa. Obrigado por acompanhar esta análise.